Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e esse é o professor Natan. Olá, professor Natan. E hoje nós vamos juntos falar sobre os fundamentos da capoeira. Primeiramente, nós vamos então ver o objetivo da aula de hoje. É que vocês conheçam a filosofia da capoeira, bem como os seus instrumentos e alguns dos seus movimentos. E agora eu vou perguntar para vocês algumas questões sobre a capoeira. Vamos lá? Você sabe quais são os fundamentos da capoeira? Conhece alguém que pratique a capoeira? Acha que existe uma filosofia por trás dessa luta? Conhece quais são os instrumentos da capoeira? Vamos verificar junto essas questões? Então, a capoeira, como nós vimos na aula passada, ela é genuinamente brasileira. Ela pode ser considerada tanto uma luta, uma dança ou até mesmo um jogo, e nós conseguimos dividir a capoeira em capoeira Angola, capoeira regional e a capoeira contemporânea. Lembrando lá que a capoeira Angola conta-se que ela foi fundada ali pelos negros que habitavam os navios escravistas quando vinham lá da África para o Brasil. E aqui no Brasil, a capoeira regional ela foi adaptada pelo mestre Bimba, e a capoeira contemporânea é a capoeira que basicamente é jogada e praticada nas outras regiões, fora ali principalmente da Bahia. E o que seria então o jogo da capoeira? O jogo, vamos imaginar o seguinte, que eu estou lá numa partida de futebol, então eu faço uma ação e o meu adversário responde essa ação a fim de quê? Que ele se sobressaia sobre o que eu estou fazendo. Então, é a mesma coisa lá no jogo de capoeira. Eu pratico uma ação e o meu companheiro responde com uma outra ação para ver quem é mais forte, quem tem mais destreza, quem tem mais ginga durante aquela prática. E qual será a filosofia por trás da capoeira? Vamos verificar junto? Então, a filosofia da capoeira é contribuir para a formação de valores éticos baseados no respeito, na socialização e na liberdade através de trabalhos que valorizem a cultura brasileira. E através disso, nós temos lá intitulado o dia 3 de agosto, o dia do capoeirista aqui no Brasil, para valorizar toda essa cultura que é nossa, que é tão rica. Agora, vamos fazer junto o exercício de número 1? Vamos olhar lá o que o exercício pede? A Unesco, em 2014, reconheceu a capoeira como patrimônio cultural da humanidade. O anúncio foi feito em Paris. Considere a afirmação acima. Qual é a importância disso para a capoeira enquanto manifestação cultural do Brasil? A professora vai dar um tempo para vocês fazerem uma pesquisa, pensarem sobre o assunto e retornamos posteriormente.
Conseguiram responder, estudantes? Então, vamos lá para uma possível resposta. Muito importante realmente esse reconhecimento da Unesco, porque assim outros povos, outras nações também conhecerão essa nossa cultura, essa nossa luta. E agora vamos falar sobre a roda da capoeira. Então, a capoeira ela é praticada em roda, onde os participantes que estão ao redor dessa roda ficam tocando instrumentos, cantando, batendo palma, e no centro dessa roda que acontece ali a ginga de 2 ou até mais praticantes da luta. E ao longo do jogo, da luta ali, eles trocam de companheiro, não fica sempre o mesmo. Mas essa luta é apenas uma luta de demonstração. Dificilmente você vai olhar um jogo de capoeira que realmente tem um contato físico entre os adversários. Realmente eles vão, eu pratico uma ação, você faz outra em resposta, mas nós não temos contato físico, porque o nosso fim realmente é de lazer, de apenas praticar e não a fins de ferir o meu adversário, de causar algum dano para ele. E agora vamos verificar quais são os instrumentos que podem ser utilizados. Temos outros, mas esses são os principais que são utilizados na capoeira. Nós temos ali o berimbau. A professora trouxe para vocês um berimbau aqui. Obviamente que não é em tamanho normal, tá? Esse é um berimbau infantil que a professora pegou esses instrumentos que eu vou mostrar para vocês do meu filho para demonstrar. Então, eu vou só tocar um pouquinho, umas notinhas aqui para vocês, né? Ele segura no arco com uma pedrinha, certo? E precisamos de uma vareta. A professora não tinha uma vareta própria do berimbau, então eu peguei uma colher de pau lá em casa e vou tocar um pouquinho para vocês. Certo? Então, mais ou menos é isso o som que o berimbau faz. Nós também temos na capoeira o atabaque, que seria o atabaque, tá? Nós vamos só citar agora. Temos o pandeiro, temos o reco-reco, o agogô e, como a professora mostrou para vocês, o pandeiro, ele compõe, né, na parte de madeira do berimbau. Nós temos a parte do arame, o cachixi, que pode ser usado também, a pedrinha que a professora usou para tocar, a vareta que a professora adaptou como uma colher de pau e a cabeça, que ela é feita de uma espécie de purungo ali inserida junto no instrumento. Certo? E no berimbau nós temos vários ritmos que podem ser tocados ali, como o ritmo de Angola, São Bento Pequeno de Angola, São Bento Grande, Bengala, Toque do Mestre Bimba, Cavalaria, entre outros. E agora eu vou mostrar para vocês o atabaque. O atabaque, ele nada mais é que um instrumento de origem africana. Ele é um tambor cilíndrico, tá? Eu tenho um atabaque aqui em miniatura, certo? Mas tem a pele de couro aqui, como vocês podem perceber, e a professora, você coloca geralmente ou em cima de uma superfície plana ou até mesmo entre as suas pernas, mas aqui a professora não vai conseguir fazer isso. Eu vou segurar com uma das mãos e bater. Eles batem com as pontas dos dedos, certo? Então vamos lá, só para vocês ouvirem mais ou menos o sonzinho do atabaque.
certo? Então, mais ou menos isso, pessoal. E nós temos o pandeiro. Pandeiro, eu acredito que todo mundo já tenha ouvido e visto um pandeiro. A professora tem um pandeiro infantil, né? Mas ele também sai um sonzinho. Ele é um instrumento de percussão, né? Que tem algumas argolinhas para que batam uma nas outras para fazer barulho, né? E eles tocam também alguns com a ponta dos dedos ou batendo na palma da mão. Certo? Agora, vamos olhar outro instrumento, o reco-reco. O reco-reco, que é usado na capoeira, ele é feito de bambu, tá? Mas a professora trouxe um reco-reco um pouco diferente aqui. Esse reco-reco, ele é feito de metal, mas também sai um som muito próximo ao reco-reco feito de bambu. Certo, pessoal? Então, vamos lá. E o agogô, que ele também é utilizado dentro da capoeira, também é feito de metal e você bate com uma vareta para que o som dele saia ali desse instrumento. Agora nós vamos verificar alguns movimentos que são realizados ali na capoeira, o que nós chamamos de fundamentos da capoeira, o que você pode realizar ali no jogo. Interessante que a gente olhe bem os GIFs que a professora trouxe, né? Esse primeiro aqui é a ginga, que é o básico de toda a luta ali, de todos os movimentos. Você começa sempre pela ginga, tá? E a U também é um movimento básico, considerado básico ali na capoeira, onde você faz realmente a sílaba do AU com o seu corpo. Então, A, quando você está com os dois pés no solo, e como se você virasse uma estrela, né? Invertendo as pernas. Então, esse movimento é conhecido como AU. E nós temos ali, ó, um movimento de cocorinhas, que nada mais é você se agachar. É como se fosse uma esquiva ali na capoeira. Nós temos ali o AU de Angola, que é a diferença para o AU que nós vimos anteriormente. O AU de Angola, como nós tínhamos visto que a capoeira Angola era praticada nos navios, e os navios eles eram mais baixos, então eles tiveram que adaptar os movimentos para ser mais baixo. Então, o AU de Angola é a mesma coisa, só que com as pernas um pouco mais flexionadas. E a gente tem, então, aqui a chapa de costas. Você vai ficar sobre os 4 apoios, né? Mãos e pés no solo, com a cabeça para baixo, né? Olhando para baixo, e vai subir as pernas atrás, né? Uma de cada vez. Nós temos ali o rolê. Também é um movimento próximo ao solo, onde você vai fazer como se fosse um rolamento ali, só que um rolamento não deitado, né? Um rolamento ali semiflexionado com o corpo. Nós temos a ponteira. A ponteira, então, você em pé, como se você fosse realizar um chute, né? E você fica 90 graus com a sua perna e aí estica ela totalmente, né? E o seu pé tem que estar bem retinho ali, formando um movimento de ponteira. Então, como se você estivesse na ponta do pé. Certo? A benção nada mais é que você sai do movimento de ginga, né? Pega e levanta a perna e passa por cima da cabeça do seu oponente. Então, você vai fazer o movimento por cima da cabeça do seu oponente. Meia lua de compasso.
Então, você vai ficar em 4 apoios, né? E essa perna de trás, ela tem que fazer uma meia-lua. Então, você dá um giro com a perna para realizar o movimento. Meia-lua de frente, você em pé vai fazer um movimento saindo de fora para dentro. Então, fazendo uma meia-lua para dentro de frente. Armada. Então, a meia-lua, a gente viu que a perna é um pouco mais baixa. Já a armada, a perna é bem alta, próximo ali à cabeça, para você realizar esse movimento. E o martelo você pega, estou de pé, né? Vira o corpo lateralmente com o dorso do pé. Então, como se fosse um chute lateral. Vamos agora realizar o exercício de número 2. Vejamos lá. Considerando os aspectos históricos, os fundamentos e a filosofia da capoeira, desenvolva um mapa conceitual a respeito desse tema. Então, você pode falar aí no seu mapa sobre a história, sobre a filosofia, sobre os instrumentos, sobre também os movimentos da capoeira. A professora vai dar um tempo para vocês realizarem esse exercício e já voltamos. Conseguiram estruturar o seu mapa mental? Espero que com as dicas que a professora deu anteriormente vocês tenham conseguido. E agora vamos ver a graduação da capoeira.
também é dividida por cores, só que diferente das demais lutas, a gente fala que não é faixa, a gente fala que é cor da corda. Nós vamos verificar aqui quais são as cores dessas cordas. Então, a cor cinza é para iniciantes, cinza e amarelo é para alguém que passou de ser iniciante, já é aluno ali. Azul, aluno graduado. Vermelho e roxo é instrutor. Marrom é professor. E vermelho é o mestre. Então, quando vocês verem um professor com a faixa vermelha, aquele já é um mestre, ele pratica a capoeira há muito tempo, ele tem os valores pertencentes a essa faixa enraizados dentro de si e ele pode sim ministrar aulas e também ter muitos seguidores ali com ele. Nós temos o branco vinho, que também é para mestre, e o branco é para o grande mestre. Então, o mestre dos mestres usa a faixa branca. E para finalizar a nossa aula, eu vou deixar um pensamento para vocês do mestre Bimba, que ele disse o seguinte: capoeira é uma arte que engloba várias artes em uma só arte. É um trabalho, uma luta, uma arte, uma dança. É poesia. Tudo isso tem seu momento. Ou seja, ela é o que o momento determina. Lindo esse pensamento, né? Agora vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje. Vimos sobre o jogo da capoeira, que ele é uma resposta, né? Eu pratico uma ação e tem uma resposta do meu companheiro. Tem toda uma filosofia por trás dessa luta. Nós vimos como é o capoeirista, como é composta a roda, os instrumentos pertencentes a essa luta e como que é a sua graduação. Então, neste vídeo, nós falamos sobre os fundamentos da capoeira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.